Boa noite, amados irmãos, colegas, irmãos em Cristo, vocês que estão assistindo a live nesse momento, você que está cooperando com a gente em oração. Boa noite, Caleb, obrigado pela sua participação. Eu agradeço a você por estar aqui me ajudando e me abençoando nesses momentos, principalmente em oração. Eu venho estar, irmãos, nessa noite com vocês, pelos mesmo motivo que eu apareço nas lives dos sábados à noite, às 8 horas da noite, que é oração, comunhão, reflexão, transmissão de algum conhecimento, intercessão e poder estar juntamente com vocês em oração. Sabemos que vivemos tempos difíceis, tempos em que nós não estamos compreendendo muitas coisas acontecendo com as famílias, com a sociedade, com a gestão, com a política, muitas coisas acontecendo com nossas famílias, com nossos entes queridos, com nossos amigos, e nós não compreendemos muito, porque nós não temos essa capacidade de compreender aquilo que Deus quer para cada um de nós. Portanto, nessa noite, eu gostaria de estar com vocês pelo seguinte: nós queremos que vocês possam estar em oração pela nossa igreja, pela nossa comunhão, pelas nossas dificuldades, mas também pelas nossas conquistas. Nós sabemos o quão tem sido difícil nós estarmos juntos em comunhão com o Senhor na igreja. Muitos ainda estão refletidos pela pandemia, pela ausência de vacinação, ou pela incredulidade com relação à vacina, ou até mesmo a incredulidade com relação ao vírus. Estão, muitas vezes, não obedecendo às regras sanitárias. Mas nós viemos aqui nessa noite pedir a bênção de Deus sobre nós, sobre nossas famílias. Irmãos, eu tenho recebido notícias de pessoas que estão longe de mim, pessoas que estão em outros países, pessoas que estão em outros estados do Brasil, pessoas que estão carecendo de nossas orações. Eu recebi a notícia de um jovem colega nosso, também pastor presbiteriano, que partiu para a eternidade devido a complicações da Covid-19. Um jovem pastor, um pastor bacana, que fez parte da minha juventude, não resistiu ao Covid-19 com apenas 58 anos de idade. 59 anos de idade, partiu para a eternidade. Deixou uma filha, deixou uma igreja, deixou seu ministério, e deixou uma grande lacuna, um grande vazio no coração das pessoas, dos familiares. E eu gostaria de, nessa noite, estar intercedendo por você, porque as surpresas estão vindo. Enquanto eu recebi a notícia do colega, no mesmo momento que eu recebi, o pessoal estava velando já acostumando com a ideia. Aí aparece a notícia da minha amiga que perde a sua mãe. E em seguida nós recebemos uma outra notícia de um grande amiguinho nosso, que também partiu para a eternidade. Nós nunca temos visto, irmão, tantas notícias de irmãos partindo para a eternidade, como tem acontecido ultimamente. E essas mortes que têm acontecido, inclusive no mundo artístico, nós temos visto pessoas com Covid-19,
pessoas importantes da sociedade, pessoas ilustres, pessoas famosas, que procuram os melhores hospitais, mas que estão sendo acometidos do vírus, muitos deles até vacinados, estão sendo acometidos do vírus. Isso tem trazido muita perplexidade para o povo, para a nação. Nós vemos uma nação dividida, nós vemos uma nação em que muitos estão buscando o caminho largo, o caminho mais fácil de seguir. E nessa noite eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês, o que o salmista falou. E essa reflexão, irmãos, também é para mim. Também vai encher o meu coração, porque aqui fala de um salmo de ações de graça. Antes de eu pedir, eu tenho que agradecer. Agradecer por quê? Porque eu estou com minha família, eu estou com meus filhos. Meu esposo tem comorbidade, meu esposo é pastor, mas ele tem comorbidade. Se ele pegar o vírus, vai ser muita dificuldade. Meu filho pegou o vírus, o Covid-19, restabeleceu. Tivemos que ficar em quarentena. Uma grande luta para nós. Meu outro filho distante não podia vir aqui. E nós estamos à mercê de uma sociedade em que não busca a Deus, em que não faz nada para poder mudar uma situação. Se você não pode mudar a situação, se nós não podemos, nós temos que recorrer ao Senhor, recorrer a Deus, porque sozinhos nós não conseguimos muitas coisas. Nós não conseguimos, nós precisamos orar para que Deus mova os céus e a terra de acordo com o querer dele. E eu gostaria de passar para você esse versículo que fala assim, Salmo 116, versículo 12 até o 19. Presta atenção aí, você que tem a sua Bíblia em casa, depois você lê a sua Bíblia, depois você pega a sua Bíblia e lê e confirma se o Senhor vai falar no seu coração nessa noite. Aqui diz assim, 12, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da sua serva. Quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos na presença de todo o povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, aleluia. Esse salmo, Senhor, está falando direto ao nosso coração, porque aqui o salmista, ele está em um momento de oração, de súplica, de necessidade e ao mesmo tempo de gratidão por estar fazendo algo para o Senhor. Aí eu pergunto para você, como tem sido o seu dia a dia? Como está a sua vida, a vida da sua família? Como você tem enfrentado esses momentos difíceis? Essas notícias? Ora, nós temos a notícia do Covid acometendo uma cidade, um estado. Ora, nós temos a variante. Ora, nós temos abre escola, daqui a pouco tem que fechar as escolas. Lá no versículo 2, o salmista fala assim, laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. O salmista aqui estava falando de um sentimento profundo de morte. Mas lá embaixo ele fala, volta a minha alma ao seu sossego. E ele percebeu que Deus ainda não era o momento dele partir para a eternidade.
E ele, na perturbação dele e na angústia dele, fala: todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Eu queria dizer a você nessa noite: louve a Deus. Louve a Deus por aquilo que você tem. Louve a Deus por aquilo que você é. Louve a Deus por aquilo que Deus está fazendo na sua família, embora esteja vindo as más notícias. Estejam vindo muitas perturbações ao ser humano, que nós não compreendemos muito. Nunca o povo foi tão ansioso, tão depressivo, tão oprimido. Nunca o homem foi tão incerto nas suas finanças. Tudo aumentando, os preços aumentando, o salário não acompanhando. E o Senhor olhando para cada um de nós com um olhar de misericórdia, aquele que o serve, aquele que o busca. E nós muitas vezes não damos o valor à nossa vida espiritual e nós não colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida e nós achamos que nós estamos fazendo muito. O salmista fala: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Sinceramente, irmãos, nós estamos vivendo um momento de muita frieza. Nós estamos vivendo momentos em que as pessoas não estão crendo mais. As pessoas não estão crendo mais que Jesus vai voltar. As pessoas não estão crendo mais em João 3,16. As pessoas não estão crendo mais a verdade do Evangelho. As pessoas não estão aceitando mais a verdade do Evangelho. Estão aceitando, acreditando que a bênção vai vir em seguida. E estamos vivendo momentos difíceis, de dor, de lamento, de perturbação, mas é que as pessoas querem viver uma vida boa. E não é isso que está acontecendo. Vocês viram a enchente que aconteceu na Alemanha, que tirou a vida de muitas pessoas? Na China, muita enchente. Vocês estão vendo a situação das pessoas de Venezuela, da Venezuela no Brasil, pessoas em frente à padaria, sentados no meio-fio pedindo pão, pessoas da Venezuela vindo para o Brasil. Uma situação caótica que estamos enfrentando na nossa nação. E nós não sabemos o que fazer, nós não estamos prontos para poder mudar essa situação, a não ser o clamor. E agradecer ao Senhor por aquilo que Ele tem feito por nós. Aqui o salmista fala: oferecer-te-ei sacrifício de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. É isso que nós precisamos. Antes de pedir, agradecer. Antes de querer receber, dar e dar ao Senhor. Que Deus possa ter misericórdia de nós. Que Deus coloque o seu rosto sobre nós. Que Deus tenha misericórdia de nós, do seu povo. Irmãos, eu vivo na cidade pequena, mas eu vivo muito distante da minha parentela. O meu esposo vive muito distante da parentela dele. Nós muitas vezes não sabemos se eles escondem coisas de nós que estão acontecendo nas famílias, por causa da nossa fragilidade, da distância, que aqui nós estamos em missão, e nós não entendemos muitas coisas. Muitas coisas vêm para nós, resolvemos, e nós não sabemos como resolver, mas nós temos somente a graça, a misericórdia e a presença de Deus na nossa vida. Portanto, eu falo para você nessa noite: que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo. O que você tem dado ao Senhor? Por todos os benefícios que Ele tem dado a ti? Eu sempre aprendi que o homem, ele tem 3 coisas que ele pode fazer. Espiritualmente falando, tem 3 coisas que ele pode fazer para poder dar ao Senhor. O primeiro, o seu tempo. O segundo, as oportunidades. E o terceiro, os seus talentos. São 3 coisas que eu tenho que aprender a fazer. Minha família, meus filhos, meu marido.
A igreja tem que aprender a fazer, a dar o seu tempo para o Senhor. Quantas vezes nós negligenciamos o tempo que é do Senhor e nós gastamos o tempo do Senhor conosco mesmo. E muitas vezes nós não sabemos o porquê que nós estamos tão fracos, tão falhos, tão frios espiritualmente, porque o tempo é gasto com a gente mesmo. E os nossos talentos, irmãos? Tem muitas pessoas que têm o dom de pregar, de falar, de evangelizar, de orar, de interceder, de evangelizar e de casa em casa, de poder sair da sua casa e orar nos vizinhos, nas famílias. E muitos estão perdendo esse gosto de estar fazendo o trabalho do Senhor. Nós teremos uma grande campanha agora no mês de outubro. Queremos que o povo agora se renove, busque a Deus um renovo espiritual, para que possa dar mais e mais para o Senhor. Essas oportunidades que virão para dar ao Senhor, o Senhor Jesus está às portas. Ele está pronto para nos abençoar, para nos fortalecer. E eu quero que vocês invoquem agora pelas famílias, Senhor, das igrejas, que precisam da tua graça e da misericórdia do Senhor. Precisam de ser sacudidas pelo Espírito Santo. E eu creio que Deus tem muito para você, para a sua vida, para seus talentos. Ger e Adriane, devemos buscar de Deus, porque só dele virá a solução para o problema. Com certeza, Ger e Adriane, obrigado pela sua participação. Com certeza, nós temos que buscar o Senhor, interceder e acreditar que o Senhor irá fazer muito e muito, muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Portanto, essa minha live de hoje é uma live rápida, é uma live objetiva, mas que nos faz compreender, nos faz entender que sem Deus nada somos nesse mundo. Sem Deus nada podemos fazer. Nem as folhas das árvores se movem, a não ser pelo seu poder. Senhor, vem e opera maravilha. Senhor, vem os enfermos curar. Senhor, vem salvar os pecadores. E os crentes vêm avivar. Vivemos momentos de frieza, de dificuldade, em que as pessoas justificam todas as coisas que ela não consegue fazer para Deus. Mas agora nós vamos orar e pedir que a graça e a misericórdia do Senhor seja sobre toda a nação brasileira, seja todo o planeta Terra. Meu esposo acabou de falar que houve um terremoto agora no Haiti, com 200 mortes. Misericórdia, irmãos, vamos interceder. Vamos interceder, porque nós cremos no Espírito Santo que irá falar. Aviva no Senhor, é verdade, pastor Rogério, é verdade, pastor. Nós precisamos nos avivar, nós precisamos, dentro de nós, começar um avivamento, a começar em mim, quebra corações. Ajuda-nos a viver uma vida santa, uma vida reta, na presença do Senhor, e deixar todas as diferenças, o ódio, o rancor, o sentimento de vingança, para que possamos buscar o Senhor e fazer para a obra dele aquilo que é melhor que nós precisamos fazer. Vamos orar, meus irmãos. Pai celestial, bondoso é a tua palavra, bondoso é a tua presença. Pai, não somos merecedores de nada, Senhor, porque nós somos falhos, fracos, pecadores. Nós não sabemos nem orar como convém, mas Tu intercede por nós, Pai. Eu venho pedir por aqueles, Senhor, que estão sofrendo agora no terremoto, nas enchentes. Estão sofrendo prisão, espada, perseguição, cristãos sendo mortos, perseguidos, nos países fechados, os nossos missionários, Senhor, que estão em lugares distantes, que às vezes não podem nem falar o seu nome, não podem nem comunicar com a família, mas estão lá, Senhor, bravamente seguindo o chamado. Pai, abençoe todos que estão nessa live, pastores, amigos, missionários, irmãos em Cristo, ajuda-nos, ó Pai, a perseverarmos nos dias difíceis. Os dias são maus e nós precisamos da Tua graça
libertadora da tua graça, Senhor, que venha avivar o teu povo, a começar em mim. Em nome de Jesus é que eu oro, hoje e para sempre. Amém. Amém. Obrigada, Marlene, por estar assistindo. Marlene, muito obrigado pela sua intercessão, pastor Rogério. Obrigada, Valdete. Obrigado. Deus abençoe vocês. Não deixe de ir para a casa do Senhor. Sirva ao Senhor com alegria. Vá à casa do Senhor, vá à escola bíblica dominical, frequente uma igreja que fale do nome de Jesus, que proclame o nome de Jesus. Nós estamos preocupados com a situação do mundo, mas nós temos a certeza de que Deus nos dará vitória em todas as coisas. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus te dê um domingo abençoado na presença do Senhor. Quem fica com Deus e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome de Jesus, eu despeço vocês na santa e gloriosa paz. Amém. Amém.